Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Álgebra Linear 1. Sou o professor Anderson Novaes Martinhão. Nessa aula, a gente vai aprender a construir e a manipular, a matriz de mudança de bases. Vamos lá então. Durante essa aula, V denota para a gente sempre um espaço vetorial sobre o conjunto dos números reais. Tá? Eu vou fixar o conjunto dos números reais, ok? A gente sabe que espaços vetoriais podem ser considerados sobre corpos arbitrários, né? Mas vamos simplificar e considerar só esse caso. E os espaços considerados aqui terão dimensão finita. Todos de dimensão finita, tá? Ou seja, as bases, do nosso espaço serão finitas. Ok? Também vou reservar as letras B e C para as bases do nosso espaço, tá? Então, em geral, menos que eu mencione o contrário, V, espaço vetorial de dimensão finita, B e C, duas bases. Serão as letras, serão utilizadas para representar as bases. Bom, o problema que a gente considerar é o seguinte. Então, suponha que B é uma base no espaço V. E C também. Então, dado um vetor U em V, nós sabemos que o U ele se escreve de modo único como combinação linear da base B, né? Bom, que U pode ser escrito como combinação linear dos elementos de V, de B, segue do fato de B gerar V, né? É uma base. C também. O U se escreve de modo único como combinação linear dos vetores na base C. E a unicidade dessas formas de serem escritas, segue do fato de a gente aqui, nós vamos considerar as bases ordenadas, tá? Então a ordem que eu escrevo os elementos na base vai importar. O que significa, por exemplo, se eu tenho uma base B formada por dois vetores, U1 e U2, eu pego uma outra base, C, formada por dois vetores, U2 e U1. Como estamos considerando bases ordenadas, essas bases serão diferentes, tá? Mas é claro, são os mesmos elementos, tá? Que fique claro isso. A ordem pra gente hoje aqui vai importar nas bases. Então a gente vai considerar as bases ordenadas. Como conjuntos, as duas bases são iguais, tá? Mas se eu pensar como base ordenada, eles são diferentes, ok? Isso aí inverte a ordem dos elementos e está mudando sua base, ok? Então vamos lá. Supõe, o que acontece? Quando você tem um vetor no espaço, ele pode ser escrito de maneira única como combinação linear dos elementos de quaisquer base, né? Em particular, você tem duas bases. Você consegue escrever U de modo único como combinação linear dos elementos de B e também escrever U de maneira única como combinação linear dos elementos de C, né? Quando a gente fala único, esses escalares, nessa ordem que aparecem aqui, são determinados, são únicos, né? Se eu mudar algum deles, ou mudar a ordem, ou algo do tipo, você já mudou o vetor. No final, você não vai ter o vetor U, né? A pergunta é, será que tem alguma relação que a gente consegue obter, entre aspas, simples, tá? De relacionar, né? Esses escalares, os alfa i's e os beta i's. Então, para isso, então, a gente vai desenvolver a teoria, né? Encontrar, dado em espaço V, nós vamos determinar o que a gente vai chamar de matriz de mudança de bases. Nós vamos ver, então, que esses escalares serão relacionados simplesmente por uma multiplicação de matrizes, ok? Então, vamos lá, então. A aula de hoje, eu vou começar dando uma revisão bem curta, coisa rápida, tá? Algumas coisas eu já expliquei, né? Mas vamos deixar de maneira mais formal aqui, tá?
Então, vamos começar revisando o que é uma base. Então, seja V um espaço vetorial. Então, nós diremos que um subconjunto B de V é o que a gente chama de base se as seguintes propriedades são satisfeitas, tá? Primeira propriedade é que B gera V. Isso significa que todo elemento do espaço V, né, qualquer vetor que você pegue, pode ser escrito como combinação linear dos elementos de B, tá? E além disso, né, nossa base B, ela é linearmente independente, né, LI. Ou seja, por definição de vetores ali, né, isso significa que a única maneira de escrever o vetor nulo como combinação linear dos vetores da base B é utilizando aquela equação, os coeficientes todos iguais a zero, né? Ou seja, você pensa nessa equação aqui, ó, de modo que o 1, o 2 e o n formem a base, né? B aqui no caso. Essa equação só vai ter solução quando todos esses caras, esses escalares aqui, os coeficientes da combinação linear forem iguais a zero, tá? Então a ideia aqui é que quando você pega B, um conjunto gerador de espaço, né? Se ele for ali, ele vai ser dentre todos os geradores do espaço V, aquele de menor cardinalidade, tá? E quando a gente lembrando que as bases aqui são finitas, tá? Porque o espaço vetorial nosso sempre tem dimensão finita. É, quando nós considerarmos as bases ordenadas, elas, nós vamos ganhar a unicidade, tá? Nas coordenadas, nos coeficientes da combinação linear, na ordem que eles aparecem, tá? Então, por isso nós vamos considerar as bases ordenadas. Se você lembrar lá em GA, né, geometria analítica, a gente faz a mesma coisa, né? Acontece como lá o espaço dos vetores é um espaço de dimensão 3, né? As bases eram o quê? Conjuntos ali formados por três vetores LI. Aqui é a mesma coisa, a ideia é análoga, tá? Só generalizando o conceito. E lá também acontecia isso, as bases eram ordenadas, então cada vetor do espaço se escrevia de maneira única, como combinação linear dos vetores da base, consequentemente a gente conseguia olhar para os vetores olhando só para as suas coordenadas, né, como pares ordenados, né, ou triplas ordenadas, né, no caso mais geral. Então, ó, para a gente aqui, a gente vai utilizar as bases ordenadas, tá? Então, uma base ordenada de um espaço vetorial V de dimensão finita é, bom, o nome já fala, né? É uma base B de V, ou seja, B é um subconjunto de V que é base, tá? Ah, tal que há uma ordenação fixa desses elementos.
Isto é, vai importar para nós a ordem, tá? Deixa eu até pintar isso aqui, ó. A ordem que os elementos de B estão escritos, tá? Vai servir para diferenciar as bases, tá, gente? Ou seja, vai ser importante. A ordem que importa a ordem que os vetores estão escritos na base. Bom, como eu comentei lá em cima, né? Se V1, V2 é uma base, V2, V1 se eu pensar sem olhar a ordem, né? É a mesma base. Só que quando a gente fala em base ordenada, esses dois conjuntos estão representando bases distintas, tá? Se esse aqui for base, esse aqui também será base, tá? Então acontece, graças a essa ordenação, a gente consegue trabalhar com as coordenadas, né, dos vetores do espaço em relação a qualquer base. Então vamos relembrar esse conceito. Então, ó, dada uma base V, Vn, do meu espaço vetorial V, então acontece que todo vetor de V, ele é escrito de modo único como combinação linear dos vetores da base, né? Isso aqui é importante, ó. Todo vetor Vzinho do espaço, ele é escrito de modo único como combinação linear dos vetores de B. Isto é, então, existem escalares, né, alfa 1, alfa 2, alfa n, tais que todo Vzinho que eu pegar no conjunto V, né, para todo Vzinho, você vai encontrar esses escalares, tais que o V pode ser escrito assim, tá? E a unicidade significa o seguinte, também, se existirem beta 1, beta 2, beta n escalares, tais que o V também se escreve como o mesmo V, tá? Ele pode ser escrito assim e pode ser escrito assim, ó. Beta 1 V1 mais beta 2 V2 mais beta n Vn. Se nós temos uma base ordenada, tá? E o mesmo vetor se escreve de dois modos como combinação linear dos vetores da base B, na verdade não são dois modos, é um único modo. Tá? Ou seja, os escalares correspondentes são iguais. Assim, alfa 1 tem que ser igual a beta 1, o alfa 2 tem que ser igual a beta 2 e assim por diante. Então nós concluímos que alfa 1 e beta 1 são iguais, alfa 2 e beta 2 são iguais e assim por diante. Alfa n é igual a beta n. Então, devido a essa propriedade, né, que as bases ordenadas satisfazem, a gente vai poder
olhar para um vetor como coordenadas, tá? Igual a gente fazia em Langear, só que em Langear a gente escrevia como uma tripla, né? Uma sequência de 3 vetores, essas coordenadas. Aqui a gente vai escrever os vetores como uma matriz coluna, tá? Conforme essa definição aqui que a gente vai apresentar agora. Então vamos lá, de novo. Suponha que V é um espaço de dimensão finita. Então V é um espaço vetorial de dimensão finita, digamos N. E B é uma base, tá? Uma base ordenada de V. Então, se eu tenho um Vzinho no meu espaço, ele é escrito da seguinte forma. Alfa 1 V1 mais alfa 2 V2 mais alfa N VN. Então o que acontece? Como nós vimos essa maneira de escrever o V como combinação linear dos vetores em B é única, a gente pode olhar para o vetor V olhando só para os coeficientes da combinação, né? Porque ele é única. Então cada sequência de coeficientes, né, vai estar em uma correspondência bionívoca, né, com o vetor. Então a gente pode, em vez de olhar para o vetor, olhar só para os números que aparecem na combinação linear, tá? Então, se B é escrito assim, né? Então o que a gente vai definir é a matriz de coordenadas de V em relação à base B. Lembrando que aqui a base importa, tá? Que se eu mudar a base, os coeficientes mudam, né? Então, a matriz de coordenadas vai depender da base, tá? Então, a matriz de coordenadas é a seguinte. A gente vai denotar assim, tá? Então, V entre chaves com índice B. Então, essa notação vai representar, se V é um vetor, né? B é uma base do espaço, vai representar uma matriz, coluna, cujas entradas são exatamente, ó, os coeficientes, ó, de V, né? Quando nós escrevemos o V como combinação linear dos vetores de B, tá? Na ordem em que eles aparecem, ok? Ó, alfa 1, alfa 2, alfa n. Então, primeira linha alfa 1, segunda linha alfa 2, terceira, última linha, né? Alfa n, tá? Tá. Antes de começar, efetivamente, vamos ver um último exemplo para ilustrar o que a gente vai precisar. O que vai acontecer, né? Bom, como eu falei, a matriz depende da base, né? Por exemplo, vamos em R2, considerar duas bases. B é a base canônica do R2, tá? Então, a base 1001. E C é a base 11 menos 11. Então, duas bases ordenadas. De novo, R2 é visto como um R espaço vetorial, tá? Vamos pegar um vetor arbitrário aí. Por exemplo, 2, 6.
Então, como a minha base é a base canônica, tá tranquilo, né? Ó. Então, achar as coordenadas, né? Então, 2, 6 se escreve como 2 vezes o vetor 1, 0, mais 6 vezes o vetor 0, 1. Isso aqui, então, olhando quais são os coeficientes que apareceram, o 2 e o 6. Então, se formos escrever esse vetor com relação à base canônica, né? A matriz das coordenadas, obtemos a matriz. Primeira linha é o 2 e a segunda linha é o 6. Tá? Vamos mudar a base. Vamos olhar agora para a base C. Então, olha, vamos escrever 2, 6 como um número, né? Um escalar vezes o primeiro vetor da base C, que é o vetor 1, 1, mais um outro número que multiplica o segundo vetor da base C, que é o menos 1, 1. Então, primeiro a gente vai ter que resolver uma equaçãozinha aqui, né? Digamos que seja x o primeiro escalar aqui e y o segundo. Então, vamos lá. Lado esquerdo, não vou fazer nada, tá? Então, o par 2, 6 é igual ao par xx mais o par menos y, y. Equivalentemente, o par 2, 6, ele é o par x menos y, x mais y. Que Então, nós temos uma igualdade, né, de pares ordenados. Isso significa que as coordenadas, as respectivas coordenadas são iguais, né? Então, ó, 2 é igual a x menos y e o 6 é igual a x mais y, tá? Então, x menos y é igual a 2 e x mais y é igual a 6, tá? Para resolver isso aqui é tranquilo, ó. Na primeira equação, por exemplo, nós obtemos que o x é 2 mais y, tá? Pega esse valor de x, substitui na segunda, daí a segunda equação se torna uma equação que só depende de y, isolando o y encontramos ele, né? Então, agora, a segunda equação é x mais y igual a 6. Isso é equivalente a dizer que 2 mais y é igual a 6. Então, 2 mais 2y é igual a 6. Então, 2y é 6 menos 2, que é 4, e assim o y é 2, né? Y é 4 dividido por 2, que é 2. Voltando aqui em cima, ó, substitui, né, o y por 2. Ou seja, o x é 2 mais 2, que é 4. Portanto, o nosso x, né, é y mais 2. Isso equivale a dizer que o x é igual a 4. Mas quem é o x que é o y, né? São os coeficientes, né, de quando a gente quer escrever o 2, 6 como combinação linear dos vetores da base C. Tá? Nessa ordem. Então aqui é 4 e aqui é o 2. Assim, o vetor 2, 6, ele é 4 vezes o vetor 1, 1, mais 2 vezes o vetor menos 1, 1. Então, ó, estão aqui os coeficientes, tá? 4 e 2. Isso é equivalente, então, a dizer, se eu quisesse representar esse vetor como uma matriz coluna, né? Sua matriz de coordenadas com relação à base C, significa o vetor 2C, 2, 6, em relação à base C, né? A sua matriz é a matriz coluna 4, 2. Certo? Que fique claro que é o mesmo vetor, tá? No caso aqui, a matriz 2, 6 e a matriz 4, 2 representam o mesmo vetor.
Por que que são matrizes diferentes? Porque nós mudamos a base de representação, né? Aqui, ó, utilizamos a base B e aqui utilizamos a base C, tá? Aí a pergunta que a gente vai estudar hoje é: essas duas matrizes aqui, é 4, 2, essa matriz aqui, nesse exemplo particular. Será que a gente consegue relacionar elas? Tem alguma forma assim? Será que eu só conheço uma? Tipo, conheço as coordenadas de V, de um vetor V, com relação à base B. Será que tem uma forma fácil, fácil entre aspas, né? Mas um método aí útil, né? Que nós consigamos, a partir dessas coordenadas, obter essas aqui sem precisar ir efetivamente calculando, igual eu fiz aqui. Eu tive que pegar o vetor e achar suas coordenadas em relação às duas bases. A pergunta é, será que se eu achar de uma, já não consigo achar de todas? Um método para encontrar de todas, sem precisar ficar efetivamente indo em cada base, encontrando os coeficientes da combinação linear? A resposta é sim, né? A gente vai conseguir, e é a matriz mudança de base, tá? Já explicando um pouquinho lá do final da novela, a gente vai provar o seguinte. A gente vai mostrar que, dado um vetor V qualquer, vai existir uma matriz que, multiplicada pelas coordenadas de V em relação à base C, gera matriz de coordenadas de V em relação a uma base B. Bom, gente, agora vamos lá efetivamente, né, determinar a matriz de mudança de base de um espaço vetorial V de dimensão finita, tá? Então, vamos lá. Suponha, né? Nós temos B. Só olha a anotação que eu vou usar. U1, U2, UN. E C, V1, V2, VN, duas bases de um espaço vetorial V. Então, vamos lá. Vamos pegar um vetor Vzinho em V. Então, dado Vzinho, um vetor qualquer ali no espaço V, né? Nós temos que existem... o Vzinho pode ser descrito de modo único como combinação linear, né? Dos vetores da base B e da base C também, né? Temos que Vzinho... temos que existem escalares únicos, né? Esses escalares são únicos e são, que eu vou chamar de alfa 1, alfa 2, alfa n, tais que o V ele é da forma alfa 1, U1 mais alfa 2, U2 e assim por diante. Ou seja, se eu quiser escrever o Vzinho em termos de coordenadas em relação à base B, significa que essa matriz é a matriz que tem... é essa matriz coluna aqui, tá? Isso aqui, então, segue do fato de B ser base, tá? Essas igualdades aqui eu vou chamar de 1, tá? Também, para a base C, vale algo análogo, tá? Também existem escalares são únicos. Ah, cuidado aqui que esse únicos quer dizer que em relação à base, tá? Em relação à base B, alfa 1, alfa 2, alfa n são únicos. Em relação à base C, existem escalares também únicos, mas podem ser diferentes do alfa 1, alfa 2, alfa n, porque eu estou olhando outra base. No caso aqui é a base C. Beta 1, beta 2, beta n, tais que esse mesmo vetor V, né? Base C qual é? Ó? V1, V2, Vn. Então, V também se escreve como
beta 1 V1 mais beta 2 V2 e assim por diante, mais beta N VN. Ou equivalentemente, o que estamos dizendo aqui é que a matriz de V com relação à base C é a matriz coluna formada pelos elementos seguintes, né? Beta 1, beta 2, beta N. Tá? Essa equivalência vamos chamar de 2, tá? Vai usar depois. Agora vamos. Primeira coisa que a gente vai fazer agora, eu já vou mostrar como constrói a matriz, tá? Mudança de base. Depois a gente vai mostrar por que ela é importante. Bom, vamos lá. V é um espaço vetorial com duas bases B e C. Em particular, os elementos das bases, né? As bases estão contidas no espaço vetorial. Então, por exemplo, V1, V2, Vn estão na base V. Perdão, estão no espaço V. Então, como B é base e V1, V2, Vn estão em V, esses V elementos da base C podem ser escritos como combinação linear dos vetores da base B. Vamos fazer isso, tá? Então, ó, em particular, tá? V1, V2, Vn, né? Estão em C. Estão em C, em particular estão em V, né? Porque C é um subconjunto de V. Como B é base de V, todos esses vetores podem ser escritos de maneira única como combinação linear dos vetores da base B, né? Logo, eles podem ser escritos como combinação linear dos vetores da base B. Digamos, eu vou colocar primeiro as matrizes, tá? As coordenadas. Então, ó, o V1, a base B, digamos que ele é vetor da forma A11, A21, AN1. O vetor V2, digamos, em relação à base B, ele tem coordenadas A12, A22, AN2. E assim por diante, tá? Então, por último, né, o vetor Vn em relação à base B, vamos supor que tem coordenadas A1n, A2n, ANN. Certo? Então, o que vai acontecer é o seguinte. Se você olhar essas matrizes coluna, como que a gente vai construir a matriz de base? É simplesmente pegar uma matriz de ordem n, cujas colunas são essas colunas aqui, ó. Nessa ordem, tá? Ou seja, vai ser a matriz aqui A e J, com I e J variando de 1 a N. Essa vai ser a matriz mudança de base da base B para a base C. Tá? Então, já que fique claro, como é que a gente constrói a matriz mudança de base da base A de uma base B para uma base C? É igual a gente fez aqui, ó. Nós pegamos os vetores da base C, escrevemos eles como combinação linear dos vetores da base B, aí você pegar os coeficientes e colocar como colunas, seguindo a ordem, tá? Ó, primeiro vetor da base C, eu escrevi na base B como combinação linear, e vou colocar na matriz de base os coeficientes formando a primeira coluna. Peguei o segundo vetor da base C, escrevi eles como combinação linear dos vetores da base B, aí peguei os coeficientes e vou colocar numa coluna. Vai ser a segunda coluna da matriz mudança de base. E assim por diante. Tá? Essa vai ser a matriz mudança de base. Da base B para a base C, tá? Se eu inverter as bases, é claro que vai inverter o processo, né? Você vai ter que pegar os vetores da base B, escrevê-los como combinação linear dos vetores da base C. Tá?
Continuando então. Então, vou mostrar por que essa matriz vai ser importante, tá? Ou seja, ó, essa igualdade aqui significa que o V1 ele é A11 U1 mais A21 U2, assim por diante, né? Que são essa matriz coluna, né? É formada pelos coeficientes de quando nós escrevemos V1 como combinação linear dos vetores da base B, tá? Então, o V1, ele é A11 U1 mais A21 U2 e assim por diante. Vou só olhar para não tomar cuidado aqui com os símbolos. De maneira análoga, o V2, os coeficientes de quando a gente vai escrever o V2 como combinação linear dos vetores da base B, os coeficientes que aparecem são esses aqui, tá? Então isso significa que o V2 ele é A12 U1 mais A22 U2 e assim por diante. A N2 UN. Continuando o processo, né? O VN é o último vetor, né? Ele é A1N11, A2N2 e assim por diante. Vamos chamar esse sistema de 3. Tá? Então, como eu falei, a ideia agora é mostrar a importância, né, da matriz de base, tá? Então daqui desse sistema de equações vai sair a matriz de base, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos olhar aqui, ó. Essa combinação linear. Aqui nós temos o V escrito como combinação linear do setor da base C, né? O que acontece? V1, V2, Vn aparecem aqui, né? Então a gente vai conseguir, utilizando essa igualdade e esse sistema, escrever o V como combinação linear do setor da base B, né? Só substituir lá naquela equação, o V1 por isso aqui, o V2 por isso aqui e assim por diante. Tá? Então, substituindo as equações 3 em 2, obtemos o seguinte. Bom, o vetor V, ele é beta 1. Bom, vou copiar aqui a equação 2, tá? Beta 1 V1 mais beta 2 V2 e assim por diante, né? Beta N Vn. Aí, ó, o V1 a gente vai trocar por essa combinação linear aqui, ó. O V2 a gente pode trocar por essa combinação linear aqui. E assim sucessivamente, tá? Até que o Vn nós vamos trocar por essa combinação linear aqui, ó. Então aqui, isso vai ficar equivalente a dizer que o V ele é beta 1 que multiplica. Vamos lá. O V1 é A11 U1 mais A21 U2 mais AN1 UN. Tem mais. O beta 2 multiplica A12 U1 mais A22 U2 mais AN2 UN. Aí continua, né? Até que chegar em beta N que multiplica A1N U1 mais A2N U2
mais ANN-UN. Beleza, então. Agora olha essa combinação linear aqui. Se você olhar, ó, tem o 1, o 1, o 1 aqui. Aqui tem o 2, aqui nesse parênteses tem o 2, aqui também tem o 2. E assim por diante, né? Esses são os vetores que aparecem nessas combinações. Então a ideia é, primeiro eu vou fazer as distributivas aqui, tá? Dos beta-is. Ó, faz a distributiva aqui do beta 1, do beta 2 e de todos, tá? E depois que a gente fizer as distributivas, a gente vai colocar em evidência os vetores. Tá? Vamos lá então. Então, o V vai ser escrito assim. Então, ó, vai ficar. Vamos distribuir o beta 1 primeiro. Ó. Fica A11 beta 1 U1 mais A21 beta 1 U2 e assim por diante, né? Até AN1 beta 1 UN. Beleza, distribuímos o beta 1, agora faz essa coisa. Pro beta 2, pro beta 3, até por acabar, né? Até o beta N. Aí vai ficar assim. A12 beta 2 U1 mais A22 beta 2 U2 mais AN2 beta 2 UN. Aí continua até chegar no beta N, né? Então aí fica A1N beta N U1 mais A2N beta N U2 até na última parcela, né? ANN beta N UN. Agora a gente vai colocar em evidência os termos, né? Os vetores, né? Ó, o 1, o 2, até o N. Tá? Então, ó, o V vai ficar assim. Quais são os coeficientes que multiplicam o U1? É o A11 e o beta 1. Mais A12 beta 2. E assim por diante até A1N beta N. Então, essa soma, né, multiplica o 1. Agora passa para o U2. Ó, A21 beta 1. É a mesma coisa, tá? A22 beta 2 até o A2N beta N. Faz a mesma coisa para o 3, para o 4, seja lá quantos vetores forem, né, até o último, né? Que é o AUN. Então, ó, o N é o. Quando a gente coloca ele em evidência, dentro, os coeficientes vão ficar assim, essa soma aqui, desse com esse e com esse. Então, AN1 beta 1 mais AN2 beta 2 mais ANN beta N, que multiplica o vetor UN. Agora olha isso aqui, o que a gente acabou de fazer. Escrevemos o V como combinação linear dos vetores U1, U2, UN. Só que U1, esses vetores aqui, quem é o U1, U2, UN? São os vetores que formam a base B. Então, o que a gente acabou de fazer
foi entre aspas aí, transformar aquela combinação linear de V em termos da base C em uma combinação linear de V em termos da base B. Tá? Ou seja, o que nós provamos foi o seguinte. Nós temos aqui, se você olhar a matriz dos coeficientes de V na base B, são esses aqui, ó. A11, beta 1, A mais A12, beta 2 e assim por diante. Isso é A11, beta 1, mais A12, beta 2, mais A1N, beta N. Cuidado, isso aqui ainda não é uma matriz de ordem N, tá? Isso aqui é o elemento na primeira linha, primeira coluna. Aí na segunda linha, o elemento é A21, beta 1, A22, beta 2 e assim por diante. Aí continuando, né? O último elemento tá aqui, ó. AN1, beta 1, mais AN2, beta 2, mais ANN, beta N. Isso aqui é uma matriz coluna, tá? Ó, cada linha tem uma soma de vários vetores, cujo resultado vai ser um vetor. Nossa, perdão. Cada linha tem basicamente somas e produtos e somas de números reais, tá? Cada linha é um número real. Esquece que eu falei de vetor, tá? Essa matriz, você pode escrever ela como produto de matrizes. Que produto? De outra maneira, você pode escrever isso aqui como sendo, ó, vai ser a matriz AIJ vezes a matriz coluna B1, B2, Bn. Você pode escrever assim, ó, A1, A1, 2. Agora sim, isso que a gente vai construir é uma matriz de ordem N. Aí, essa matriz está multiplicando a matriz beta 1, beta 2, beta N. Só que isso aqui ainda é equivalente ao seguinte, ó. Quem que é essa matriz aqui? A gente voltar lá em cima, você vai ver que essa matriz é a matriz das coordenadas de V na base C, né? Essa matriz aqui, ó. Que tá lá aparecendo, né? Ou seja, é a matriz das coordenadas de V na base C. Então, essa é a relação que a gente obtém. Como eu já tinha comentado antes, né? Isso é equivalente a dizer que a matriz das coordenadas de V na base B é o produto dessa matriz pela matriz das coordenadas de V na base C. Tá? Então, ó, essa matriz vermelha aqui é o que a gente chama de matriz mudança de base da base B para a base C. Se você olhar como é que construímos ela, quem são esses AIJs aqui, ó? Foram obtidos quando nós pegamos os vetores da base C, escrevemos eles como combinação linear dos vetores da base B, tá? Então, como eu tinha falado antes, né, como a gente vai construir a matriz de base da base B para a base C, tá? A ordem é importante. Da base B para a base C é diferente da base C para a base B. Como que nós construímos? Pega os vetores da base C, escreve eles com combinação linear na base B, pega os coeficientes e coloca numa matriz como uma coluna da matriz de ordem N. Faz isso para todos os vetores, seguindo a ordem, tá?
primeiro vetor lá vai gerar a primeira coluna, o segundo vetor da base C vai gerar o segundo, a coluna e assim por diante. Tá? Então, dá nome então para esses objetos. Então vamos lá, definição 5. A matriz. Eu já vou dar a notação, tá? MBC. Então, M índice BC é o que pra gente? É a matriz de base da base B para a base C. Que na nossa construção é essa matriz aqui, ó. Então, gente, ó, essa matriz, né? Que nós determinamos ali em cima. É a matriz mudança de base. A matriz mudança da base B para a base C. Tá? Aí por dessa relação aqui, vou chamar essa relação de 4. Nessa equação aqui nós obtemos uma formulazinha aí que vai relacionar, né, as coordenadas dos vetores. Então, utilizando a equação 4, obtemos então que para qualquer vetor V do nosso espaço, as coordenadas de V em relação à base B, ele é o produto da matriz mudança de base da base C para a base B para a base C, vezes a matriz coordenadas do vetor V na base C. Tá? Cuidado com a ordem, tá? É sempre a matriz BC vezes as coordenadas de vetor V na base C resulta nas coordenadas de V na base B, tá? Deixa eu fazer ser diferente aqui. Ok? Você não pode fazer assim, ó. MBC vezes V na base B resulta nas coordenadas de V na base C. Isso aqui tá errado, tá? Você teria que pôr assim, ó. Ok? É sempre o segundo aqui coincide com essa base aqui que você está multiplicando, tá? Cuidado com o livro que você for utilizar. Se você pegar um exercício diferente aí, tem um... Porque assim, como que nós construímos aqui na aula? Nós pegamos os vetores da base B e escrevemos eles com combinação linear na base... Nós pegamos o vetor da base C e pegamos suas coordenadas em relação à base B. Nada te impede de fazer o contrário, tá? Pegar o vetor da base B e escrever como coordenadas da base C. Aí, pela nossa notação, você estaria obtendo a matriz mudança de base da base C para a base B. Só que tem livro que fala o contrário. Então, ele vai chamar de BC quando você pega as coordenadas de B, escreve como combinação linear dos vetores da base C. Ou seja, faz... No final vai chegar na matriz inversa da que a gente tem aqui, tá? Que tem uma relação, né, que diz o seguinte, que pega a matriz mudança de base de B para C. Então, pega a sua inversa. Você vai obter essa matriz mudança de base aqui, tá? Então, cuidado aí com os livros. A gente tem que... Eu vou adotar, né, essa ordem, tá? Quando estiver falando matriz de base de B para C, é o que? Pegar os vetores da base C e escrevê-los como combinação linear dos vetores da base B, tá? Tem livro que fala o contrário. Então, cuidado com os autores quando você for pegar exercícios ou exemplos. Dá uma olhada na definição lá, como que ele montou a matriz. Porque senão você pode... para não se confundir, tá? Bom, pessoal, agora
faremos alguns exemplos, tá? Vamos lá, então. O exemplo 6 agora, né? Olha só. Vamos considerar duas bases no conjunto dos polinômios de grau 1, tá? De grau no máximo 1, numa indeterminada x. Então, B é essa base, tá? Eu não vou provar que é base, já vamos assumir, tá? E C é a base canônica, tá? 1x. Então, bases. Então, se vocês lembrarem aquela notação, né? Conjunto dos polinômios de grau 1 com coeficientes reais, tá? Ou seja, os elementos aqui são os vetores, né? São polinômios, né? Digamos, da forma A0 mais 1x. Tá? Onde A0 e A1 são números reais. Então, engloba ali os polinômios constantes e os polinômios de grau 1. Então, primeira coisa, vamos determinar a matriz mudança de base de B para C. Tá? E depois, vamos determinar, utilizando, né, a matriz que nós obteremos no item A, né, as coordenadas do vetor então, ó, vamos pegar o vetor V, que na base B tem coordenadas 1. A base B, essa aqui, né? Então é o vetor 1 menos x, 2 mais x, tá? Em relação à base C. Ok? Vamos lá, então. Primeiro vamos resolver o item A. O que a gente precisa é... Precisamos aqui construir essa matriz, né? Vocês lembrarem, então, para a parte teórica, né? Precisamos pegar os vetores da base C, escrevê-los como combinação linear dos vetores da base B. Tá? Vamos lá, então. O primeiro vetor da base C é esse vetor constante 1. Então, nós temos que resolver o seguinte sistema. 1, eu vou escrever ele como alfa 1 vezes o primeiro vetor da base B, que é 1 menos x, mais algum alfa 2 vezes o vetor 2 mais x. Então, isso aqui é equivalente então a resolver. Então, ó, lá direito, vamos fazer distributivo aqui, ó. Tá? Lembrando que alfa 1 e alfa 2 são números reais. Então, isso aqui 1 vai ser igual a alfa 1 menos alfa 1x mais 2 alfa 2 mais alfa 2x. Então, a gente pode colocar em evidência aqui, ó, o x, tá? Então, em azul aqui nós temos termos constantes, né? Em amarelo nós temos os polinômios ali. A gente consegue colocar em evidência, né, o coeficiente que multiplica a indeterminada x. Lado direito, como que vai ser a igualdade de polinômios? Eu vou escrever esse polinômio constante 1 como um polinômio dessa seguinte maneira, né? Para fazer aparecerem ali os coeficientes. Aí lá direito fica alfa 1 mais 2 alfa 2. Aí multiplicando o x nós temos menos alfa 1 mais alfa 2. O que ocorre é o seguinte. Dois polinômios são iguais, significa que os respectivos coeficientes são iguais, né? Então 1 é alfa 1 mais 2 alfa 2 e 0 é menos alfa 1 mais alfa 2. Assim devemos resolver o seguinte sistema, né? Alfa 1
mais 2 alfa 2 é igual a 1. E menos alfa 1 mais alfa 2 é igual a 0. Esse sistema aqui é tranquilo de resolver, tá? A gente pode, por exemplo, escaloná-lo, né? Vamos fazer isso somando as duas equações, tá? Aqui, ó. Primeira equação não vou mudar. E a segunda eu vou trocar pela soma das duas, tá? Então, alfa 1 menos alfa 1, 0. 2 alfa 2 mais alfa 2, 3 alfa 2, igual a 0 mais 1, que é 1. Então, daqui a gente já encontra aqui alfa 2. Aqui. Alfa 2 é 1/3. Agora pega e substitui alfa 2 na primeira equação, né? Então, alfa 1 mais 2 alfa 2 igual a 1. Isso é equivalente a dizer que... Deixa eu apagar isso aqui, né? Alfa 1 mais 2 vezes 1/3 é igual a 1. Aqui é alfa 2, tá? Tava pensando num terço, coloquei alfa 3. Então, desse modo, alfa 1 é 1 menos 2/3, tá? E assim, o alfa 1 é 1/3 também. Ó, só lembrando, né, que essa conta que nós de fazer, né, subtração de frações, você pode simplesmente, assim, para dar uma simplificada, escrever 1 como 3/3, né? Aí 3/3 menos 2/3, né, só subtrair os numeradores, né, dá 1/3. Ok? Então, encontramos o alfa 1 e o alfa 2, né, que são as coordenadas de quando a gente vai lá e escreve o 1 como combinação linear dos vetores da base B. Agora, vamos ter outro sistema para resolver. Pegar o x e escrevê-lo como combinação linear dos vetores da base B. Tá? Então agora, digamos que x é da forma beta 1 vezes 1 menos x, né? Porque 1 menos x é o primeiro vetor da base B, mais algum beta 2 vezes 2 mais x. 2 mais x é o segundo vetor da base B. Aí fazendo as distributivas, né? Igual análogo ao que fizemos antes, tá? O x é beta 1 menos o beta 1x mais 2 beta 2 mais beta 2x. Então, ó, do lado esquerdo, esse polinômio x, você vai escrever ele como 0 mais 1x. Do lado direito, colocando em evidência quem está multiplicando x, a gente vai ficar assim, ó, um beta 1 mais 2 beta 2 mais menos beta 1 mais beta 2x. Então, como anteriormente, ó, a gente vai igualar os respectivos coeficientes. Então, os termos independentes são esses dois aí de amarelo. E em azul, a gente vai igualar, né, que são os coeficientes que multiplicam o x. Então, encontrar o beta 1 e beta 2 é equivalente a resolver o seguinte sistema. Beta 1 mais 2 beta 2 é igual a 0. E menos beta 1 mais beta 2 é igual a 1. Tá? Esse sistema aqui é tranquilo de escalonar, né? A gente pode, por exemplo, trocar a segunda linha pela soma das duas. Então, a primeira equação fica igual. Aí, troca a segunda pela soma, né? A gente vai fazer isso naquela operação elementar, né? Como a gente aprendeu já. Beta 1 menos beta 1, 0. Beta 1, 2 beta 2 mais beta 2, 3 beta 2 é igual a 1. Isso, que é a soma dos dois, né? Então, nós já encontramos aqui que o beta 2 é 1/3 também, tá? Igual deu anteriormente. Isso aqui é só coincidência, tá? Poderia ter dado um número diferente aqui. Então, beta 2 é 1/3. Agora, pega esse beta 2 e substitui a primeira equação para encontrarmos o beta 1. Então, beta 1 mais 2 beta 2 igual a 0, né? A primeira equação. Ela é equivalente, no caso aqui, a dizer que beta 1 mais 2 vezes 1/3 é igual a 0.
Então, beta 1 é o oposto de 2 vezes 1/3. 2 vezes 1/3 é 2/3. Aí, então, beta 1 é menos 2/3. Desse modo, então nós acabamos de calcular, né, a matriz de mudança de base da B para a base C. Então, a matriz de mudança de base da base B para a base C. Vamos lá. Aí tem que tomar cuidado com os índices, tá? Primeira coluna é o alfa 1, alfa 2, nessa ordem. Então é 1/3, 1/3. No caso aqui, não tem como errar a ordem, né? Aí na segunda coluna é o beta 1, beta 2, nessa ordem na coluna, tá? Então é menos 2/3, 1/3. Agora vamos para o item B. Aqui no item B, queremos escrever as coordenadas desse vetor em relação à base C. Então aqui, ó, 1, 1 são as coordenadas do vetor V na base B, tá? Para isso a gente vai usar aquela formulazinha que a gente aprendeu, né? Que é a seguinte, então, ó, sabemos que as coordenadas do vetor V em relação à base B é o produto na matriz mudança da base B para a base C pelo vetor das coordenadas de V na base C, tá? No nosso caso aqui, esse é equivalente a dizer as coordenadas de V na base B, o exercício nos deu é 1, 1. A matriz mudança de base, a gente acabou de calcular aqui, ó. 1/3 menos 2/3. 1/3, 1/3, né? Olha essa matriz aqui. E as coordenadas de V na base C que nós queremos encontrar, eu vou chamar de XY. Tá? A XY não é bom, né? Eu vou chamar de alfa beta. X só uma é indeterminada no caso aqui, né? Então, a matriz coluna 1, 1 é o produto dessas duas matrizes. Então vai ficar 1/3 vezes alfa, é alfa dividido por 3, menos 2/3 de beta, né? Ou seja, menos 2 beta dividido por 3. Aí esse segundo elemento aqui na segunda linha, primeira coluna, vai ficar alfa vezes 1/3 mais beta vezes 1/3. Ou seja, é alfa dividido por 3 mais beta dividido por 3. Então, igualdade de matrizes, né? Então as respectivas coordenadas, as respectivas entradas são iguais, né? Então a gente tem que resolver o seguinte sistema, né? Alfa dividido por 3 menos 2 beta dividido por 3 é igual a 1. E alfa dividido por 3 mais beta dividido por 3 é igual a 1. Não acho que dá para dar uma simplificada aqui, pegando as duas equações e multiplicando por 3, né? Membro a membro. Então a primeira equação fica alfa menos 2 beta igual a 3. E a segunda fica alfa mais beta igual a 3. Esse tema aqui é tranquilo de resolver, né? O beta vai ser 0 e o alfa é 3, né? Por quê? Ó, vamos lá. Como isso aqui, ó, tem que ser igual a isso. Porque ambos são iguais a 3, tá? Por exemplo, então, alfa menos 2 beta é igual a alfa mais beta. Isso é equivalente a dizer, não, alfa é igual a alfa, dos dois lados da igualdade. Então, menos 2 beta é igual a beta. E isso só ocorre quando o beta é igual a 0. Se o beta é 0, volta ali na primeira ou segunda equação, tanto faz, substitui. Então, segunda equação, ó, alfa mais beta igual a 3. Isso é equivalente então a dizer que alfa mais 0 é igual a 3. E assim a alfa, o valor de alfa, né, é 3. Então o que a gente provou? Que as coordenadas do vetor V em relação à base C, quais são? Se lembrar, a gente estava chamando de alfa beta, né? Aí na ordem. Alfa é 3, beta é 0.
Tá aí, né, o que o exercício pediu. Bom, pessoal, agora vamos resolver o último exemplo, tá, da aula de hoje. Eu vou pegar duas bases no R3, tá? E determinar uma base, a matriz de mudança de uma base para a outra, tá? Então vamos lá. Determine a matriz de mudança da base. Então B é a base -1, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 2, para a base C. C é a base canônica do R3, tá? A base 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ambas no R3, tá? Ou seja, no R espaço vetorial R3. Vamos lá. Como a gente vai obter a matriz de mudança de base da base B para a base C? Então a gente quer essa matriz aqui. Como é que nós fazemos? Você vai pegar os elementos da base C e escrevê-los como combinação linear dos vetores da base B. Tá? Então, o que vai acontecer nesse caso é que nós teremos que resolver três sistemas lineares. Ó, os seguintes, vamos lá. Note que o primeiro vetor da base C é o 1, 0, 0. Então, nós vamos ter que encontrar escalares, digamos, α1, α2, α3, tais que 1, 0, 0 é α1 vezes -1, 2, 1, mais α2 vezes o 0, 1, 1, mais α3 vezes 1, 0, 2. Ou seja, α1, α2 e α3 formarão a primeira coluna da matriz de mudança de base. Tá? Note que isso aqui vai ficar equivalente a resolver o seguinte sistema, né? Então, vamos fazer distributivos e somar, né? Ó, então, a primeira coordenada ficaria menos α1 mais 0 α2 mais α3. Então, fica menos α1 mais α3 igual a 1. Segunda coordenada fica 2 α1 mais α2 mais 0 α3 igual a 0. Terceira coordenada, se você for igualar, fica α1 mais α2 mais 2 α3 igual a 0. Tá? Aí, para resolver esse sistema, note que vocês lembrarem lá que nós estudamos, né? Resolução de sistemas lineares, a gente pode escalonar essa matriz, né? A matriz do sistema, então, vai ser -1, né? Que são, olha os coeficientes, né? -1, 0, 1. Segunda linha fica 2, 1, 0. Terceira linha fica 1, 1, 2. Aí, a gente adiciona a última coluna aqui, que é a coluna dos termos independentes, né? 1, 0, 0. Então, a gente tem que escalonar essa matriz, né? Assim, a gente acha α1, α2, α3. Você pode resolver aqui, tá? Como usual. Mas, nesse caso aqui, eu não vou resolver ainda. Tá? A gente vai ver quando eu fizer o mesmo processo agora para esse vetor aqui, né, escrevê-lo como combinação linear do vetor da base B, você vai ter um sistema cuja matriz dos coeficientes vai ser a mesma. Tá? Então a gente. E para o terceiro elemento, mesma coisa, tá? Você vai ter um sistema, você tem que resolver que vai ter a mesma matriz dos coeficientes. Né? Porque o que vai mudar vai ser sempre essa matriz aqui. Essas equações aqui, ó, os lados esquerdos serão todos iguais, tá? Só vai mudar ali as incógnitas, né? E os termos independentes aqui. Então, no final, a gente vai fazer tudo uma vez, sabe? Olha só, vamos lá, então. Vou mostrar que vai ficar a mesma coisa. Ó, pega esse cara aqui, escreve ele com a combinação linear do vetor da base B. Então,
o vetor 0, 1, 0, eu vou chamar os coeficientes de beta 1, beta 2, beta 3. Então é análogo, né? Essa equação, só trocando os alfa-i's pelos beta-i's. Então é menos 1, 2, 1. Beta 2 vezes 0, 1, 1. Mais beta 3 vezes 1, 0, 2. Isso aqui é equivalente, então, a dizer... resolver o seguinte sistema, né? Então fica menos beta 1 mais 0 beta 2 mais beta 3. Isso é igual a 1. A segunda coordenada fica 2 beta 1 mais beta 2 igual a 1, que é 0, tá? Tava olhando aqui a primeira coordenada, aí que eu olhei do lado direito aqui, tá errado. Pus errado. Terceira linha fica, né, a terceira equação fica beta 1 mais beta 2 mais 2 beta 3 igual a 0. Aí resolver esse sistema é equivalente a... A gente pode resolvê-lo, né? Utilizando matriz, escalonamento de matriz, né? Então, a primeira linha da matriz dos coeficientes é 0, menos 1, 0, 1. Segunda linha fica 2, 1, 0. Terceira linha fica 1, 1, 2. Você comparar, ó, é a mesma matriz, né? Dos termos coeficientes, né? O que vai mudar aqui é a coluna dos termos independentes. Então acontece, quando a gente for escalonar essa matriz, para escalonar ela e essa aqui, nós aplicaremos as mesmas operações elementares, tá? Então a gente vai escalonar essas duas ao mesmo tempo, tá? E a terceira também, tá? Vamos pegar o terceiro vetor aqui, fazer o mesmo processo. Então o vetor 0, 0, 1, quando você vai escrever ele como um gama 1 vezes o vetor menos 1, 2, 1, mais gama 2 vezes o vetor 0, 1, 1, mais gama 3 vezes o vetor 1, 0, 2. Então, você tem que resolver o seguinte sistema. Menos gama 1 mais gama 3 igual a 0. 2 gama 1 mais gama 2 igual a 0. E gama 1 mais gama 2 mais 2 gama 3 igual a 1. Para resolver esse sistema, a gente pode utilizar aquele método, né? Escalonando essa matriz aqui, ó. Tá? Essa matriz e essa aqui e essa, deixa eu tirar esses equivalentes aqui, né? Elas têm a mesma matriz coeficientes, né? O que muda é a coluna dos termos independentes. Então, quando a gente for escalonar essa matriz, nós vamos aplicar algumas operações elementares. Quando a gente for escalonar essa matriz, você vai aplicar as mesmas operações elementares. E para essa aqui também. Você vai aplicar as mesmas operações elementares quando a gente vai escalonar essa matriz aqui. Então, vamos resolver as três ao mesmo tempo. Tá? O que eu quero dizer? Eu vou pegar a matriz dos coeficientes ali, que é a mesma para as três, né? É a matriz menos 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 2. Aí eu vou colocar aqui as colunas, três colunas dos termos dependentes, né? E de novo, nós vamos utilizar as mesmas operações elementares, né? Então, vou fazer tudo uma vez, de uma maneira, vai ficar mais rápido, né? Que a gente vai fazer.
Então a ideia é escalonar aí essa matriz, né? Pelo menos essa parte aqui, né? Deixar ela na forma escalonada. Aí o sistema fica fácil de resolver. Os três sistemas, né, ficarão mais fáceis de resolver. Então vamos lá. Essa matriz, então, nós faremos o seguinte. Primeira coisa, eu vou trocar a linha 1 com a linha 3, né? Vou permutar essas duas linhas. Então, vai ficar 1, 1, 2, 0, 0, 1. Segunda linha, não mexo. E a terceira linha é o que era a primeira lá, né? Na anterior. Aí, a gente vai trocar essa matriz para uma matriz equivalente seguinte, né? Pelo menos olhando para a matriz dos coeficientes. A segunda linha, a gente vai trocar pela soma da segunda linha menos duas vezes a primeira linha. E a terceira linha, eu vou trocar pela soma da terceira linha com a linha 1. Fazendo essas duas operações elementares, né? A gente vai zerar essas duas entradas aqui, né? Então, primeira linha não fazemos nada, então a gente só copia. Então, ó, segunda linha, você faz a segunda menos duas vezes a primeira. Então, 2 menos 2, 0, 1 menos 2, menos 1, 0 menos 4, menos 4. Aí, 0 menos 0, 0, 1 menos 0, 1, 0 menos 2, menos 2. Terceira linha, troca pela soma da primeira com a terceira. Então, isso aqui é mais fácil, né? Ó, 0, 1 mais 0, 1, 2 mais 1, 3, 1 mais 0, 1, 0 mais 0, 0, 0 mais 1, 1. Agora a gente quer zerar essa entrada aqui. Também é tranquilo, só trocar então, só somar, né? Trocar essa terceira linha pela soma da segunda com a terceira, tá? Agora a terceira linha, a gente vai trocar pela soma dela com a segunda linha. Então a primeira não mexemos. Primeira linha, nem na segunda linha a gente não mexe. E terceira linha, né? Você vai então soma as duas. Então 0 mais 0, 0. 1 menos 1, 0. 3 menos 4, menos 1. Aí agora, 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. 1 menos 2, menos 1. Então aí, ó. Se você olhar a parte que na matriz dos coeficientes, ó, ela está escalonada. Portanto, resolver esses sistemas aqui, chamá-los de 1, 2 e 3, eles serão equivalentes aos seguintes sistemas, né, que tem essa matriz, os coeficientes, né, vem dessa parte, né, os termos independentes vem respectivamente aqui, nessa ordem, tá? Ou seja, a primeira coluna, essa coluna tem a ver com os alfa-is, a segunda com os beta-is, a terceira com os gama-is. Então, desse modo, os sistemas 1, 2 e 3 são equivalentes aos seguintes sistemas. Né? Sistema equivalente, que às vezes significa para a gente aqui, então, que eles terão o mesmo conjunto de solução, né? Então, uma solução desse sistema aqui é uma solução do seguinte sistema. Alfa 1 mais alfa 2 mais 2 igual a 0, menos alfa 2 menos 4 alfa 1 menos 4 alfa 3 igual a 0 e menos alfa 3 igual a 1, tá?
Vamos lá, vai ficar alfa 1 mais alfa 2 mais 2 alfa 3 é igual a 0. Menos alfa 2 menos 4 alfa 3 é igual a 0. E menos alfa 3 é igual a 1. Vamos resolver, né? Menos alfa 3 igual a 1. Isso é equivalente a dizer que o alfa 3 é menos 1. Lembrando que alfa 1, alfa 2 e alfa 3 vão formar a primeira coluna, né, da matriz mudança de base. Substitui agora o alfa 3 na segunda linha, tá? Então vai ficar assim, ó, menos alfa 2 menos 4, alfa 3 igual a 0. Isso é equivalente a dizer que menos alfa 2 menos 4 vezes menos 1 igual a 0. Então aqui o alfa 2 menos alfa 2 mais 4 é igual a 0, e assim alfa 2 é igual a 4. Agora pega e substitui na primeira primeira equação que nós encontramos, né? Primeira equação é alfa 1 mais alfa 2 mais 2 alfa 3 igual a 0. Então vai ficar alfa 1 mais 4, né, que é o alfa 2, mais 2 vezes menos 1, que é o alfa 3, né? Isso é igual a 0. Aí, alfa 1 vai ficar mais 4, menos 2 igual a 0. Então, alfa 1 mais 2 é igual a 0. E, consequentemente, alfa 1 é igual a menos 2. Então, esse aqui é um sistema. Falta ainda resolver os sistemas 2, 3 e 4. 2 e 3, não tem sistema 4, né? Opa. O sistema 2 é análogo ao sistema 1, tá? Só troca os alfa i's pelos beta i's e a coluna aqui vai mudar. Então agora é beta 1 mais beta 2 mais 2 beta 3 igual a 0. Menos beta 2 menos 4 beta 3. Isso é igual a 1, tá? É esse sistema aqui, ó. Beta 1 mais beta 2 mais 2 beta 3 igual a 0. Para essa coluna que a gente vai olhar agora, né? A coluna dos beta i's. Aí, menos beta 2 menos 4 beta 3 igual a 1. Tá? E a última aqui, ó, menos beta 3 igual a 1. Aí, resolvendo, menos beta 3 igual a 1. Isso é equivalente a dizer que o beta 3 é igual a menos 1. Substituir esse valor na segunda equação. Menos beta 2 menos 4 beta 3 igual a 1. Isso é equivalente a dizer que menos beta 2 menos 4 vezes menos 1 é igual a 1. Isso é equivalente a dizer que menos beta 2 mais 4 é igual a 1. Então, menos beta 2 é 1 menos 4, que é menos 3. E assim o beta 2 vale 3. Pega esses dois valores que encontramos e substitui na primeira equação. Agora, beta 1 mais beta 2 mais 2 beta 3 é igual a 0. Isso é equivalente a dizer que beta 1 mais 3 mais 2 vezes o beta 3, que é menos 1, isso é igual a 0. Isso é equivalente a dizer que beta 1 mais 3 menos 2 é igual a 0. Então, beta 1 mais 1 é igual a 0. Ou equivalentemente, beta 1
é igual a menos 1. Encontramos, então, a segunda coluna, né? Agora falta a terceira. Então, o sistema vai ficar assim, gama 1 mais gama 2, mais 2 gama 2, 3, perdão, igual a 1, menos gama 2, menos gama 3, igual a menos 2, e menos gama 3, igual a menos 1. Então, aquele terceiro sistema é equivalente a resolver esse sistema aqui, ó. Gama 1 mais gama 2 mais 2 gama 3 igual a 1. Segunda equação é menos gama 2 menos 4 gama 3 igual a menos 2. E menos gama 3 igual a menos 1. É para resolver aqui, ó, mesmo método, né? Menos gama 3 ser igual a menos 1 é equivalente a dizer que o gama 3 é 1. Volta à segunda equação. Menos gama 2 menos 4 gama 3 igual a menos 2. Isso é equivalente a dizer que menos gama 2 menos 4 vezes 1 é igual a menos 2. E assim, menos gama 2 menos 4 é igual a menos 2. Então, menos gama 2 vai ficar menos 2 mais 4, que é 2. E assim, gama 2 é igual a menos 2. Aí, para encerrar, só falta o gama 1, né? Substituir, então, na primeira equação aqui. Gama 1 mais gama 2 mais 2 gama 3 igual a 1. Isso é equivalente a dizer que gama 1 mais gama 2, então, gama 1 menos 2, mais 2 vezes 1, né, que é o gama 3, é igual a 1. Aí aqui, ó, vai ficar 2 menos 2, dá 0. E assim encontramos que o valor do gama 1 é igual a 1. Então acabou, né? Portanto, a matriz mudança da base B para a base C vai ficar assim, ó. Primeira coluna são os alfas, né? Ó. Então, a primeira coluna fica menos 2, 4 menos 1. Segunda coluna é a coluna dos betas. Então, é menos 1, 3, menos 1. Sempre cuidar com a ordem, tá? E última coluna dos gamas, né? Então, é 1, 2, 1. 1 menos 2, 1. Tá? Que é o que a gente queria, né? Bom, pessoal, a aula de hoje ficando por aqui. Próxima semana a gente vai continuar estudando conteúdos referentes à matriz mudança de base. Veremos, por exemplo, que toda matriz mudança de base é invertível, tá? E como eu já até falei anteriormente, né? A inversa dessa matriz aí da mudança da base B para a base C, né? A inversa dela é a matriz mudança de base da base C para a base B, tá? E veremos aí algumas relações aí, umas aplicações dessa matriz, certo? Até lá então, pessoal.